Tá iniciada então a gravação, né? Vamos então começar o assunto de hoje que fala sobre transferência confiável de dados, né? Semana passada nós vimos falando do UDP, né? E terminamos falando sobre ele algumas considerações. Os protocolos na internet, então, de transporte são o UDP e o TCP, tá? O UDP a gente viu semana passada, o TCP, né? O UDP que a gente viu semana passada. Então ele é um protocolo sem confiabilidade, tá? Ele pode ou não fazer, vai depender da aplicação decidir, conferência no destino para saber se os dados chegaram corretamente, né? Se for para ele não fazer, ele simplesmente entrega aquilo que ele recebe. Se for para ele fazer a conferência, se os dados chegaram corretamente, ele faz um teste de erros, né, por CEC, e dependendo do resultado, ou ele conclui que está correto, ele passa para a camada superior, ou ele conclui que tem problema, né, que está com erro. Se ele conclui que está com erro, ele simplesmente descarta aquela informação. Tá? Não é reenviado nada, sequer é dado um aviso para a origem de que o pacote chegou com erro. Tá? Então, no UDP é atirar e esquecer, né? É mandar a informação, a gente nunca sabe se a informação vai chegar ou não. Tá? Já o TCP ele é um protocolo confiável, né? O que a gente vai ver hoje, o TCP, ele faz uma transferência de dados confiável. Para que a gente possa, então, ver o funcionamento do TCP, vamos começar falando sobre transferência confiável de dados. Como eu faço para garantir que uma informação chegue corretamente no destino? Bom, então a camada de rede, ela funciona usando serviços oferecidos, desculpa, a camada de transporte funciona utilizando serviços oferecidos pela camada de rede, né? A camada de rede, então, no caso a internet é o IP, tá? Vai transmitir essas informações da maneira que ela puder, da maneira que ela conseguir, né? Então, a camada de transporte não pode fazer nenhuma suposição sobre a confiabilidade da camada de rede, tá? A camada de transporte nunca pode assumir que a camada de rede funcione bem, né? Bom, no caso específico do IP, tá? Particularmente o protocolo IP, o que o IP pode fazer? O IP pode entregar pacotes duplicados, né? Como um pacote ele pode ser duplicado pela rede, né? Como é que a rede faz um pacote virar dois, né? Simplesmente alguns protocolos da camada de enlace, eles fazem têm a opção de fazer um certo nível de verificação de erros também, né? E alguns protocolos da camada de enlace eles podem retransmitir se eles chegarem à conclusão que teve erro, né? Então, o que poderia acontecer na camada de enlace, que está lá bem próxima à camada física, é a origem manda uma informação para o destino, né? E o que o destino faz? Ele manda uma confirmação de que chegou bem. Só que pode acontecer da confirmação se perder. Nesse caso, o que acontece? A origem manda de novo a informação e aí o destino confirma, né? Só que a camada de enlace não tem o controle tão sofisticado quanto a camada de transporte tem. Então, mesmo que seja enviado 2 vezes o mesmo pacote, o que pode acontecer? Essa camada joga para frente 2 vezes a mesma informação. Então, acaba duplicando os pacotes. Isso é particularmente verdadeiro, né, para rede sem fio, né? Rede sem fio, a gente vai estudar os protocolos de rede sem fio aqui, vocês vão ver que a rede sem fio ela é tão problemática que ela faz esse tipo de confirmação. E se a confirmação se perder, ela acaba duplicando pacotes, né? E como rede sem fio hoje é uma realidade, a gente acaba, né, tendo duplicidade de pacotes efetivamente, né? A camada IP também pode entregar pacotes com erros, né? A gente vai estudar o protocolo IP e a gente vai ver que o protocolo IP ele só verifica erros em cabeçalho, ele não verifica erro nos dados transmitidos, tá? Como ele não verifica erro nos dados transmitidos, se houver algum problema com a rede, ele pode transmitir com erros, tá? O IP pode chegar fora de ordem uma informação, tá? Então você tem um roteador aqui, tá? E você pode fazer tanto o caminho de cima quanto o caminho de baixo para chegar num determinado destino, né? Então, o que acontece? Vamos supor que a rota padrão seja por cima. Então, o pacote é enviado por cima. Mas logo após o envio do pacote, a rede chega à conclusão que é melhor enviar por baixo, porque por cima está muito congestionada a rede. Então, o próximo pacote que ela faz, ela manda o próximo por baixo. Como por baixo pode estar menos congestionado que por cima, o que acontece? O pacote que vem pelo caminho de baixo, que saiu depois do pacote que foi pelo caminho de cima, quando chega, ele chega antes, ele passa à frente. Então, o IP pode entregar pacote fora de ordem. E o TCP tem que dar um jeito nisso. O IP também pode perder pacote,
tá? Por um erro de transmissão, né? Então, tudo isso pode acontecer nas informações que chegam até a camada de transporte. Então, a camada de transporte tem que lidar com todos esses tipos de erro aqui, tá? Tem que ter em mente que isso tudo pode acontecer, né? Então, cabe ao serviço de transporte corrigir todos esses problemas e entregar os dados no destino livre de erros, tá? Então, sem nenhum tipo de erro. Se o pacote é duplicado, tira o pacote, tá? Se o pacote está com erro, retransmite o pacote. Se houver perda de pacote, retransmite o pacote e também na correta ordem forem enviados. Se chegar fora de ordem, recolocar em ordem, tá? Então, alguns cuidados podem ser tomados na programação do protocolo para garantir a correção desses 4 problemas. Qual é a forma mais comum de se garantir uma entrega confiável, né? Então, eu tenho o transmissor e tenho o receptor. Como eu posso ter uma entrega confiável, tá? A forma mais comum é dar ao transmissor alguma informação sobre a recepção dos dados. Então, se eu tenho um transmissor e eu tenho um receptor, conforme as informações estão indo do transmissor para o receptor, tá? Conforme os dados estão indo do transmissor para o receptor está mandando ao transmissor mensagens para informar o que está acontecendo. Isso a gente chama de confirmações, tá? São mensagens para confirmar os dados que foram recebidos. Normalmente, o receptor retorna informações de controle com confirmações que são chamadas de confirmações positivas ou confirmações negativas sobre a recepção dos dados, né? Uma confirmação positiva é avisar o transmissor que os dados foram recebidos com sucesso. Então, o transmissor transmitiu, a informação chega com sucesso, o que o receptor faz? Confirma positivamente. Ó, chegou. Uma confirmação negativa, tá, consiste em quê? Avisar que houve erro na recepção de dados. Então, o transmissor envia informação. Quando a informação chega, o receptor verifica essa informação e descobre que tem erro, manda uma confirmação negativa, que é falando, ó, a informação chegou com erro, precisa retransmitir, tá? A confirmação positiva, ela é bastante comum de ser utilizada, né? Dizer que tudo chegou bem. A confirmação negativa é bastante raro, tá? O TCP, por exemplo, só trabalha com confirmação positiva. Ele não fala nada sobre dados que não chegam, ele fala apenas sobre os que chegam. Ou, se chegar com erro, ele considera que não chegou. Outra coisa é que essa informação pode ser transportada de carona num campo de cabeçalho do protocolo, né? O que é carona? A informação está sendo enviada do transmissor para o receptor, né? Vamos chamar agora, em vez de transmissor-receptor, para ficar um pouco mais claro, vamos chamar de máquina A e máquina B, né? Então, a máquina A está enviando dados para a máquina B, tá? E a máquina B também está enviando dados para a máquina A. A comunicação ela pode ser full duplex, nos dois sentidos ao mesmo tempo. Então, a máquina A envia dados para a máquina B e a máquina B envia dados para a máquina A. Quando o dado chega na máquina B, a máquina B não precisa enviar um pacote de confirmações separado. Ela pega aqueles dados que ele está mandando de B para A e coloca ali dentro as confirmações da transmissão de A para B. Da mesma forma, conforme B está mandando para A envia as confirmações junto com seus dados, tá? De forma que não precisam ser realizadas transferências separadas, né? Os próprios dados que estão sendo enviados no sentido podem ser utilizados para confirmar os dados no sentido contrário. É uma técnica conhecida como piggybacking, tá? Piggyback é o cara que, no idioma inglês, né, é o cara que fica pedindo carona no meio da rua. Então, piggybacking é pegar carona, tá? Então, ser informado que houve erro de transmissão, né, o transmissor pode retransmitir o segmento, né? Por exemplo, A mandou para B, se B fala para A que a informação não chegou, A pode retransmitir. Bom, para enviar confirmações, um protocolo precisa conseguir verificar se uma mensagem chegou corretamente ou com erros. Isso é óbvio, tá? Então, como que o receptor pode saber se a informação chegou com erro, tá? Existe um campo chamado campo de verificação, né? Um exemplo do campo de verificação que acho que todos vocês devem conhecer é com relação ao CPF, por exemplo, né? Um CPF ele consiste em
9 dígitos, está separado por pontos, então 9 dígitos, traço mais 2 dígitos, né? O que são esses 2 dígitos finais do CPF? Isso aqui é a confirmação, tá? É soma de verificação. Um CPF, o que a gente faz? A gente pega os 9 primeiros dígitos, que efetivamente é o número do CPF, tá? E a gente faz uma soma em cima dele, chamada soma de verificação, e o resultado dessa soma de verificação é jogado aqui atrás. Dessa forma, se alguém fornece um CPF, digita o CPF e digita a confirmação, um sistema ele pode confrontar a confirmação com os valores e saber se o CPF é um CPF válido ou inválido, né? Da mesma forma, uma mensagem numa rede, quando é enviada, né, é feita uma soma de verificação dessa mensagem, aí normalmente vem uma sequência aqui de 32 bits, esse 32 bits é o que a gente chama de CRC, é uma das técnicas de confirmação, né? Então, quando é criada a mensagem, o CRC é calculado lá na origem, né? Quando essa mensagem chega no destino, o que o destino faz? Calcula a soma de verificação da mensagem e verifica o CRC. Quando ele obtém o CRC, ele compara com o CRC que chegou. Se forem iguais, certo, né? Se forem diferentes, nós temos um erro de transmissão, né? Então, significa que houve algum erro, né? Então, o transmissor pode realizar uma soma de verificação sobre os dados e enviar o resultado em um campo de cabeçalho. O que o receptor faz? Faz o mesmo processo e compara os resultados. Se forem iguais, dados corretos. Caso contrário, se for diferente, houve erro durante a transferência. Tranquilo? Um outro problema ocorre o quê? E se os dados se perderem completamente, tá? O CRC ele é bom para pegar erros, tá? Se a informação é transmitida a um erro durante a transmissão, o CRC avisa. Agora, se os dados se perdem, né? Por exemplo, né? O transmissor envia uma informação, só que antes de chegar no receptor, a informação se perde. O receptor não sabe que a informação chegou, né? Então, para resolver esse problema, são utilizados temporizadores, né? O que faz um temporizador, né? Ele é ajustado, né, de forma que, sempre que uma mensagem é enviada, o transmissor dispara um temporizador e ele fica aguardando por uma resposta. Se a resposta não chegar dentro de determinado tempo, que é definido por esse temporizador, a origem assume, né, o transmissor assume que a mensagem não chegou no receptor, né? Então, é ajustado para avisar quando passou muito tempo. Se ele estourar e não chegar a confirmação, o que ele faz? Ele retransmite. Então, beleza, já temos aí 2 soluções. Soma de verificação para saber se houve transmissão com erro e o temporizador para saber quando a mensagem se perde. Agora, pode acontecer também o seguinte, né? O transmissor ele transmite a mensagem. Opa, espera aí. O transmissor transmite a mensagem chega no receptor, o receptor responde. Só quando o receptor responde, o que se perde é a confirmação, né? Nesse caso, o transmissor também não recebe a confirmação, mas ele não sabe se o que se perdeu foi efetivamente a mensagem ou apenas a confirmação. O que é que ele precisa fazer então? Tá? Ele vai retransmitir, né? Porque o que aconteceu é transmitiu e não chegou a resposta, então ele retransmite a mensagem. A mesma mensagem vai chegar no receptor, tá? Bom, aí nós temos o problema de pacotes duplicados, que a camada de transporte não pode aceitar. Então, para solucionar esse problema, as mensagens possuem número de sequência, tá? Dessa forma, vamos supor que o transmissor transmitiu o pacote 5. A origem confirmou 5. Aliás, o destino confirmou 5. Só que como não chega a confirmação, o que a origem faz? Manda novamente o pacote 5. O receptor já recebeu 5. Só que agora chega novamente 5. Tá? Então, o receptor ele sabe que a informação está duplicada. Como a informação está duplicada, o que ele faz? Ele vai descartar esse último que foi recebido, para ele não ficar com a informação duplicada, só que, de qualquer maneira, ele manda novamente uma confirmação do número 5. Porque ele sabe que, nesse caso, significa o quê? Que o receptor não recebeu a confirmação. Como não recebeu a confirmação, confirma novamente.
Então, esse número de sequência é sempre crescente, está sempre aumentando conforme os dados são enviados, e com isso o receptor ele tem condição de saber se determinado dado já chegou ou não, né? E o próprio número de sequência é utilizado também, né, com uma outra finalidade, para reordenar possíveis dados que tenham se perdido. Tenham se perdido não, tenham ficado fora de ordem, né? Por exemplo, na origem é enviado o pacote 5, o 6 e o 7, mas aconteceu aquela condição, né? A rede está ficando lenta, então ele manda por cima o pacote 5 e o pacote 6. E manda por baixo o pacote 7. Só que a rede por baixo é muito mais ágil. Então, quando chega no destino, chega o quê? Chega o 7, depois chega o 5, depois chega o 6. Temos o pacote, então, fora de ordem. Então, pelo número de sequência, o que o receptor pode fazer? Pegar isso aqui e colocar na ordem correta. 5, 6 e 7. Né? Então, o número de sequência serve tanto para identificar pacotes que já foram enviados, quanto para reordenar pacotes caso eles cheguem fora de ordem. Né? Bom, então, alguns protocolos que usam essas técnicas. O primeiro protocolo é conhecido como bit alternante. Tá? O bit alternante ele tem a característica de ser um protocolo bastante simples. Ele é muito simples mesmo. Tá? Consequência dessa simplicidade é que ele não tem um bom desempenho. Compensação, ele é simples. Né? Então, vamos ver como é o funcionamento dele, depois eu vou explicar onde a gente pode utilizar essa simplicidade toda. Primeiro, já falei, né, um protocolo extremamente simples, mas ele é capaz de realizar uma transferência confiável de dados entre dois hospedeiros. Então, ele serve perfeitamente bem como um protocolo de camada de transporte, já que ele consegue fazer essa transferência confiável. Tá? Como funciona ele? Quando um segmento é enviado, o transmissor dispara o temporizador e fica aguardando por uma confirmação. Né? Então, ele simplesmente faz isso aqui. Ó. Toda hora está errado aqui. Então, o transmissor, né, envia um pacote e para. Dispara um temporizador, melhor dizendo, e para. Né? E fica aguardando a confirmação. Se chegar uma confirmação negativa, que é um aviso de erro, ou então se o temporizador terminar sem chegar qualquer confirmação, o transmissor reinicia o temporizador e transmite novamente o segmento. Então ele enviou e não chegou uma resposta. Não interessa porque não chegou, tá? Pode não ter chegado porque se perdeu a confirmação ou porque mesmo o pacote não chegou no destino. Né? Então ele faz o quê? Já que estourou o temporizador, envia novamente. E fica aguardando novamente, até que chegue uma confirmação. Quando chega a confirmação, agora ele está livre para enviar o próximo segmento. Né? Então ele vai ficar nesse ciclo até chegar uma confirmação positiva. Quando chega, está livre. Quando chega a confirmação positiva, o transmissor fica livre para enviar o próximo segmento. Ele incrementa o número de sequência e reinicia o temporizador. Então, no nosso exemplo aqui em cima, pode ter sido, né, por exemplo, né, o envio, né, do número 6. Não chega a confirmação, ele envia o número 6 novamente. Quando chega a confirmação, confirmou o número 6. Agora sim, ele pode enviar o 7. Alguém falou alguma coisa aí? Ah, pensei que tinha falado. Isso no lado transmissor. E no lado receptor? O protocolo fica o tempo inteiro aguardando por segmentos. Sempre que recebe um novo segmento, ele verifica se está correto e verifica o número de sequência e envia uma confirmação positiva ou negativa. Tá? No caso aqui, tá? Chegou correto, envia confirmação positiva. Chegou errado, envia confirmação negativa. Não chegou, não envia nada. Então, o número de sequência do segmento é necessário, né? Porque pode ocorrer do receptor confirmar o correto recebimento do segmento, mas essa confirmação se perder antes de chegar no transmissor. Tá? Foi o caso que a gente viu aqui nesse exemplo. Tá? Aliás, vou botar mais claro aqui, tá? Ele foi simplesmente
não chegou com a resposta. Então, pode ser um exemplo, né? Ele envia o número 6 e é enviada a confirmação do 6. Só que essa confirmação se perde antes de chegar no destino. Na origem, melhor dizendo, né? Aí o que a origem faz? Envia novamente 6. Então, o receptor ele já sabe que ele recebeu o 6. Então, esse novo 6 que chega é jogado fora, é desprezado, descartado, né? Mas ele envia novamente a confirmação do 6. Né? Então, o número de sequência é necessário por causa disso. Né? Então, o temporizador no transmissor vai terminar a transmissão de segmento e vai haver a transmissão do recebimento. Né? Se ao receber, o receptor perceber que o número de sequência se trata de que um já foi recebido, o nosso exemplo, descarta o segmento, então joga fora o segmento, e envia novamente uma confirmação positiva. Com isso, o protocolo funciona com facilidade. Como existe somente um segmento em trânsito, a gente só precisa de um bit para diferenciar um segmento de outro. Né? Por exemplo, se eu só preciso de um bit, transmissor envia, por exemplo, o segmento 0. Quando o receptor confirma o 0, ele vai enviar quem? Ele vai enviar o segmento 1. Tá? Então, se ele enviou o segmento 0, tem duas possibilidades. Ou o segmento não chega e ele retransmite o 0, ou chega e ele transmite 1. Agora, quando ele transmite 1, se a confirmação não chega, ele retransmite 1. Agora, se a confirmação chega, o próximo que ele vai transmitir vai ser o 0. Só precisa de um bit. Tá? Então, eu só preciso, na verdade, de diferenciar dois valores. Tá? Como eu posso usar apenas um bit para isso, os valores 0 e 1. Por isso que ele é conhecido como protocolo bit alternante. Né? A primeira mensagem é 0, a segunda é 1, a terceira é 0, a quarta é 1, a quinta é 0, e por aí vai. Tá? Um exemplo de um protocolo, tá, que faz uso dessa característica é um protocolo conhecido como TFTP, Trivial File Transfer Protocol. Tá? O protocolo oficial de transferência na internet é o FTP. Tá? Mas o FTP ele é um excelente protocolo, ele é muito rápido, tá? Que é o File Transfer Protocol, protocolo de transferência, mas o FTP ele executa sobre o TCP. Ele precisa que exista o TCP na máquina. Tá? O TFTP ele executa sobre o UDP, que é um protocolo bem mais simples. Tá? Aí vocês podem perguntar, mas toda máquina não tem um TCP na internet? Não, nós temos alguns casos particulares onde nós não temos o TCP. Tá? Você imagina, por exemplo, uma máquina muito simples que faz um boot remoto. Tá? Boot remoto a máquina não tem nem disco, ela é muito simples. O que ela faz é se conectar via rede e buscar o sistema operacional na rede. Então, tem uma máquina aqui. Tá? Um exemplo dessa máquina bastante comum é uma caixa de supermercado. Tá? Onde a caixa do mercado não tem HD, não tem nada, fica todas as informações no servidor. Então, quando você liga um caixa, esse caixa tem uma placa de rede. Essa placa de rede, ela envia uma mensagem na rede solicitando o sistema operacional. Tá? Aí tem um servidor na rede. O servidor descarrega o sistema operacional nessa máquina, tá? Para que ela debute pelo TFTP. Como ela consegue fazer essa busca pela rede se ela não tem sistema operacional, não tem nada? Tudo isso é controlado pelo hardware da própria máquina. Normalmente, a própria placa de rede já faz todo esse trabalho. Tá? Como está tudo no hardware, tá? E normalmente é um hardware que é feito para ser barato, o que esse hardware faz? Ele só implementa o básico do IP e o UDP, que é bastante simples. Tá? E em cima do UDP, coloca o TFTP. Então, máquinas que dão boot pela própria placa de rede costumam usar o TFTP. Aí, depois que o sistema operacional é trazido pelo TFTP, essa máquina ela dá um boot com o sistema operacional completo. Aí, esse sistema operacional completo ele já tem o TCP. Aí ela pode usar, durante a vida dela, o TCP, mas que vem com o sistema operacional. Para efeito de boot pela placa de rede, o FTP ele é bem mais simples. Tá? É claro que o que acontece aqui? Ele envia uma informação, ele fica aguardando pela resposta. Tá? Então, ele é um protocolo de baixo desempenho. Tá? Mas, estava comentando aqui,
quando eu estou iniciando uma máquina, fazendo um boot nessa máquina, remotamente, ele é bastante utilizado. O Vitor perguntou a diferença entre o TFTP e o FTP. Eu não sei se já respondi, mas basicamente, o Vitor, o TFTP, o FTP ele usa o TCP. O TCP ele já garante a confiabilidade. Então, o FTP ele não precisa ficar controlando essa transferência. Ele já usa o TCP que já faz um controle bem mais sofisticado. Então, o FTP ele é muito mais rápido. Tá? Além de ser mais rápido, ele faz algumas conversões de tipo, por exemplo, de strings. Se você tem uma máquina com padrão ABCD que outra máquina com padrão ASCII, ele faz a conversão dos tipos. Tá? Ele traz algumas. Ele faz mais trabalhos que o TFTP. Ele é mais completo que o TFTP e é mais rápido também. Aí o Matheus está perguntando aqui: as aplicações FileZilla usam esse protocolo para ser dados para o protocolo final? Tá? Eu não sei te dizer, mas eu posso consultar aqui rapidinho. Matheus, só vim aqui. Tá? Deixa eu ver se usa. Ó, o FileZilla, pelo que estou vendo aqui, ele é um cliente FTP. Tá? Ele, pelo que eu estou vendo aqui, ele faz FTP e SFTP. Eu acho que ele não faz TFTP, não. TFTP só vai fazer em último caso. TFTP ele é um protocolo muito lento. Né? É muito incomum que se use TFTP, a não ser em casos extremamente particulares, né? Que foi o que a gente viu aqui, né? Um caixa de supermercado, por exemplo, fazendo um boot remoto, quando não tem disponível o FTP. Se você tem disponível FTP na máquina, você não vai usar TFTP. Né? Outro exemplo de TFTP, de utilização de TFTP, é quando você vai fazer backup de roteadores. Tá? Um roteador simples, ele só tem o protocolo IP, ele não fala o protocolo TCP, já que o roteador trabalha na camada de rede. Tá? Então, backup de roteadores costumam ser por TFTP, tá? Para manter o radar dele simples. Matheus, streaming eu costumo usar o DP, tá? Mas ele não está, no caso, usando o TFTP, não. Tá? Porque streaming usa o DP justamente por questões de desempenho. Se você usar o TFTP você já tem problema de desempenho, fica pior ainda. Streaming, na verdade, não está nem aí para erro. O streaming não quer nem saber de erro, deu erro azar. Né? Então, o streaming usa o DP, mas não usa o TFTP. Certo? Tranquilo? Outra pergunta aí? Bom, continuando então. Então, esse aqui, ó, o protocolo bit alternante, beleza. É muito bom. Funciona perfeitamente. O problema dele é desempenho. Né? E a gente está interessado em desempenho. Para isso, tá? Existem técnicas que fazem transferência de dados com paralelismo, que né? Por que o TFTP é lento? Tá? O TFTP é lento porque ele transmite um determinado segmento para um lado e ele fica esperando a confirmação desse segmento. Né? Enquanto a confirmação não chega, ele não vai adiante. Então, ele fica sem fazer nada enquanto não chega a confirmação. A ideia da transferência de dados com paralelismo é que o protocolo não fique sem fazer nada. Então, ele sai enviando um monte de coisa em paralelo. Né? Botar o paralelismo em ação. Né? Então, no bit alternante, após a transmissão de um segmento, o transmissor precisa ficar aguardando a confirmação. Né? A nova ideia, então, é permitir que dados sejam enviados em paralelo. A gente pode perceber aqui, ó, origem, destino. A gente vai mandar uma mensagem. Aqui é o tempo, né? Está descendo o tempo. Na origem, primeiro bit a ser enviado, último bit a ser enviado. Então, a mensagem foi enviada durante esse tempo aqui. O que o TFTP faz? A mensagem trafega pela rede até chegar no destino. Aí chega lá o primeiro bit no destino. Quando chega o último bit, o destino envia a confirmação, né? Por exemplo, dizendo que tudo chegou bem. Essa confirmação tem que voltar até a origem. Quando volta para a origem, tá? Chega a confirmação, aí sim a origem pode mandar outro segmento. Tá? Então, você repara, ó, faz o envio de um segmento aqui, nesse tempo, fica esse tempo aqui todo sem fazer nada, aí envia outro segmento, aí novamente esse tempo todo sem fazer nada, para só então enviar o segmento. Então, aqui no bit alternante, a máquina perde muito tempo. A ideia do paralelismo é envia o primeiro segmento,
Não, não espera aguardar a confirmação. Já envia o segundo, já envia o terceiro, já envia o quarto, já envia o quinto. Sai enviando um monte de segmento em paralelo. Tá? Confirma, conforme chega no destino, ó, chegou o primeiro, ele envia a confirmação do primeiro. Chegou o segundo, envia a confirmação do segundo. Terceiro, quarto, quinto. Conforme vão chegando, ele vai enviando as confirmações. Né? Então, no tempo aqui, ó, que você faria a transmissão de apenas um segmento, você pega aqui na mesma linha, ó, você envia 5 segmentos, tá? Nesse exemplo aqui. Então, o protocolo com paralelismo ele é bem mais rápido, né? Só que ele é mais complexo, né? Por exemplo, vamos supor que se perdeu o terceiro, tá? Você enviou o primeiro, enviou o segundo, enviou o terceiro, enviou o quarto, enviou o quinto. Vamos supor que o terceiro se perdeu, deu algum problema nele. Como o protocolo vai saber qual dos segmentos se perdeu e o que ele faz quando ele descobre, por exemplo, que o terceiro se perdeu? Né? Então, existem várias ações que podem ser feitas e vão diferenciar esses protocolos com paralelismo. Bom, então, primeira coisa, é necessário aumentar a faixa de valores que compõe o número de sequência. Tá? A gente viu no bit alternante, aqui eu envio, por exemplo, 0, aqui eu envio 1, o outro que eu vou enviar pode ser o 0, basta um bit. Aqui não, aqui eu tenho vários segmentos com numerações diferentes. Eu tenho que ampliar essa faixa de valores de numeração. Né? Outra coisa, o transmissor deve possuir buffers suficientes para armazenar todas as mensagens transmitidas ainda não confirmadas. Isso para eventuais retransmissões. Voltando aqui no bit alternante, eu mandei. Se a resposta não chega dentro do tempo esperado, é só ele mandar de novo aquela última, é só ele guardar a última mensagem. Aqui não, aqui eu mandei 5 mensagens, a origem tem que ter capacidade de armazenar todo mundo, porque não chegou confirmação nenhuma. E aí, conforme as confirmações chegam ou não chegam, pode ser que ela possa jogar fora algumas informações, mas precise retransmitir outras. Então, tem que ter buffer suficiente, tem que ter memória suficiente para armazenar todas essas informações. Né? Então, tem que possuir buffers. E agora? Beleza, agora faltou o número 3. O que eu faço quando faltou o número 3? O 1 e o 2 chegaram. Agora faltou o 3. O que eu faço com relação ao 4 e 5? Né? Então, a forma como a retransmissão de mensagem é tratada dá origem a duas técnicas. Uma é conhecida como Go Back N e a outra é conhecida como retransmissão seletiva. Tá? O Go Back N ele volta ao ponto de erro e começa a retransmitir tudo. Tá? Então, no caso aqui do Go Back N, a falha foi no 3, ele mandou 1, 2, 3, 4, 5. Quando ele percebe uma falha no 3, ele manda tudo daqui para frente de novo. Ele manda o 3, ele manda o 4, ele manda o 5 de novo. Todo mundo. Tá? Já o repetição seletiva, ele só manda o que faltou. Então, aqui no caso, só faltou o 3, ele só retransmite o 3. O caso da internet, o TCP, ele é Go Back N. O TCP volta atrás e retransmite todo mundo. Né? Pode dar a impressão que isso aqui tem que, traz um desempenho menor, tá? Mas a gente vai ver aqui que, na verdade, não faz tanta diferença, não. Bom, nesse protocolo, tá, de paralelismo, tá, existe uma quantidade máxima de segmentos que podem ser enviados sem confirmação. Isso é dado como o tamanho da janela de transmissão. Tá? Então, no caso aqui, ó, eu tenho aqui que todos esses aqui que estão em azul escuro, tá, um roxo, um azul bem escuro, são segmentos que já foram confirmados. Então, segmento que já foi enviado e já foi confirmado é passado. Eu posso esquecer dele, porque o receptor já recebeu direitinho. Agora, a partir do último que foi confirmado, existe um limite em que eu posso transmitir. Eu tenho um limite. Tá? Isso é o que eu chamo de tamanho da janela de transmissão. Eu só posso transmitir aquela quantidade de segmentos. Esses segmentos, tá? Eu tenho dentro da janela, então,
segmentos que estão no azul aqui um pouco mais escuro, não tão escuro quanto os confirmados, tá? Mas são aqueles que foram transmitidos e não confirmados. Então, esse aqui eu já transmiti. Ele está em trânsito. Tá? Já foi, mas não chegou confirmação nenhuma ainda. E eu ainda tenho a possibilidade de transmitir isso aqui, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma janela de transmissão de tamanho 10. Como eu já enviei 6 que não foram confirmados, eu posso mandar mais 4. Então, esse azul clarinho aqui é autorizado, mas não transmitido ainda. É o próximo da sequência que eu posso transmitir. O que está em branco aqui é o não autorizado, está fora da janela de transmissão. Tá? Então, o tamanho da janela é quanto eu posso mandar. Esse tamanho da janela é importante saber, porque ele vai definir os buffers na origem. A origem, quando está enviando dados, ela tem que ter capacidade de guardar informações até o tamanho da janela. Mais do que isso, ela não vai conseguir guardar, então ela não pode liberar a transmissão. Então, conforme vão chegando confirmações positivas, esses segmentos são considerados confirmados e a janela se desloca para a direita. Então, aqui, ó, isso aqui é a minha janela de transmissão. Ela está desse tamanho aqui. O que acontece quando esse primeiro aqui é confirmado? Quando ele é confirmado, ele passa a ser confirmado, passa a ficar escuro. Então, a janela dá uma deslocada para a direita. Ela aumenta uma posição. O que acontece quando confirma agora, por exemplo, mais 3? A janela se desloca para a direita novamente, né? Quando se confirma mais, o que acontece? Conforme vão chegando as confirmações, a janela está se deslocando para a direita. Então, a janela está indo nesse sentido aqui. Então, por causa disso, tá? Como ela vai se deslocando para a direita, eles são conhecidos como protocolo de janela deslizante. Dá a impressão que a janela de transmissão está deslizando. Não é impressão, não. Na verdade, ela está deslizando, né? Então, tem a janela, ela está deslizando para a direita. Conforme eu vou enviando, vão chegando as confirmações. O que está dentro dela, o protocolo tem que trabalhar. O que está à direita dela, o protocolo não pode enviar. O que está à esquerda da janela, tá? O protocolo não precisa mais considerar, porque já chegou a confirmação. Então, agora vem a diferença entre os protocolos. Tá? Primeiro, o Go Back N. Né? Ele é um protocolo de janela deslizante de tamanho N. Tá? Então, N é o tamanho da janela. É permitido o envio de até N segmentos sem necessidade de confirmação. Né? Portanto, o transmissor deve ter buffer suficiente para armazenar esses N segmentos. Quando é solicitada uma transmissão, o que o transmissor faz? Verifica se tem espaço na janela de transmissão. Se a janela permitir ainda, tá? Vamos lá. Caso haja espaço, o segmento é transmitido e uma cópia armazenada do buffer de transmissão. Agora, se a janela estiver cheia, né? Se não for possível fazer a transmissão, o que vai fazer? Né? O, o processo que solicitou o envio do segmento deve ser bloqueado até que a transmissão seja liberada. Então, o processo que a gente está fazendo a programação lá da nossa máquina. Pediu a transmissão da informação. Tem espaço no buffer, o buffer aceita, vai fazer a transmissão e o processo segue a vida dele. Não tem espaço no buffer, o processo bloqueia, não pode continuar a execução até que libere espaço no buffer. Aí a informação é entregue para a rede e o processo pode continuar. O Go Backend trabalha com confirmações positivas do tipo cumulativa. Cumulativa é o seguinte: quando eu confirmo o segmento 10, significa que todo mundo à frente dele está automaticamente confirmado. Eu não preciso confirmar segmento a segmento. Tá? Então, a confirmação do segmento N implica que todo mundo, desde o início até o N, chegou sem problema nenhum. Tá? Então, ele não trabalha com confirmações negativas, ele não avisa de problemas. Então, a única forma do transmissor, tá, saber, né, sabia, né, saber, né, a única forma do transmissor saber que é necessário retransmitir um segmento é quando o temporizador termina. Deixa eu anotar para consertar isso aí. Tá? Então,
ele dispara o temporizador, quando o temporizador termina, ele sabe que tem que fazer a retransmissão. Quando isso acontece, todos os segmentos são retransmitidos. Tá? Todo mundo é retransmitido. A gente vai ver uma simulação daqui a pouco. Então, sempre que chega uma confirmação positiva e ainda existem segmentos não confirmados, o temporizador é reiniciado. Tá? Então, chegou confirmação positiva, reinicia o temporizador, tá? Porque está tudo funcionando bem. Já no receptor, quando chega um segmento e o número de sequência, tá? E sua soma de verificação são verificados. Se tiver tudo confirmado e o número de sequência é o aguardado, então os dados são encaminhados ao receptor e uma confirmação positiva é enviada. Né? Então, ou seja, tudo bem, faz uma confirmação positiva. Caso contrário, né, o segmento envia ao transmissor uma confirmação positiva relativa ao último segmento que recebeu corretamente. Então, por exemplo, mandou o segmento 2, né? Ele confirma o 2. Aí manda o segmento 3, que não chega, por alguma razão não chegou, e manda o segmento 4. O segmento 4 chega. Então, ele recebeu 2, recebeu 4. O que é que ele faz? Ele confirma que recebeu o 2. Ok, gente? Vamos ver uma simulaçãozinha aqui, acho que fica até mais claro. Então, aqui tem um link para vocês aí embaixo, tá? Esse link é um applet que faz a simulação, né? Então, aqui nós temos uma janela de transmissão de 5 segmentos. Cada vez que a gente clica em Send New, é feito o envio de um segmento. Então, Send New, envia o segmento 0, tá? Quando o segmento 0 chega no receptor, o receptor confirma o 0. Tá? E quando ele chega lá, a janela desloca para a direita. Eu posso enviar, por exemplo, aí eu vou mandar agora 1, 2, 3, 4, 5. Posso tentar enviar mais que não vai, porque a janela, tá, não permite. Né? Conforme a informação, ó, confirmo 2, 3, 4, 5. Confirma todo mundo. Né? Simular agora uma falha. Né? Vou enviar o 6, 7, 8, 9, 10. O 7, vou matar o 7. Tá? Chega o 6, chega o 8, o 9 e o 10. Tá? Como... Acabei não matando, gente. Uma coisa que aconteceu, vou matar agora. Agora sim, matar o 12. Kill. Aí só confirma o 11. Confirmou 11, confirmou 11, confirmou 11, confirmou 11. A confirmação do 11 não resolve nada, porque não chegou o 12. Não temos confirmação para o 12. Né? O que vai acontecer? Vai ter que esperar o temporizador estourar. Ele pode até enviar aqui o 16, que está dentro da janela ainda. Só que enquanto o temporizador não estoura, ele não faz nada. Como é o go back N, o que acontece quando o temporizador estourar? Ele vai enviar todo mundo novamente. Então, ele precisa reenviar o 12. O que ele faz? Espera aí. Estourou o tempo temporizador, ele retransmite todo mundo, ó, automaticamente. E confirma cada um individualmente. Aí, conforme vai chegando, é possível enviar os novos. Aí a transmissão se completa. Né? Então, qual é a característica do Go Back N? Aconteceu uma falha, todo mundo é retransmitido desde o ponto da falha. Já o protocolo de repetição seletiva, o que ele faz? Ao contrário do Go Back N, tá? Os protocolos de repetição seletiva não fazem a retransmissão de todos os segmentos quando ocorre um erro. Tá? Somente aquele que é perdido é retransmitido. Com isso, é necessário que cada segmento seja confirmado individualmente. Né?
Então, enquanto no Go Back N bastava eu confirmar o N, que todo mundo para frente estava confirmado, aqui não, aqui eu tenho que confirmar um por um. Então, não faz uso de confirmação cumulativa. Ele é também um protocolo de janela deslizante, tá? Mas o que acontece nele aqui, ó? Nele é possível, dentro da janela, eu ter dados confirmados. Então, no caso aqui, ó, início da janela, eu tenho um aqui que foi transmitido e não foi confirmado. Depois eu tenho mais 3 que foram transmitidos e confirmados, mais um que foi transmitido e não confirmado, e mais um que já foi confirmado. Então, nesse caso, dentro da janela, eu posso ter alguns, né? O que acontece quando chega a confirmação desse cara aqui? A janela se desloca para a direita. O primeiro da janela passa a ser esse, o não confirmado. Tá? Então, também é um protocolo de janela deslizante, sendo que pode haver segmentos confirmados dentro da janela, coisa que não acontecia no Go Back N. Então, no receptor, segmentos recebidos corretamente são todos confirmados, independente de estar na ordem correta ou não, né? E o receptor tem que ter buffer suficiente para armazenar todo mundo que já foi recebido, para depois ele poder reordenar. Se a gente, então, for ver a simulação desse carinha aqui, né? Tem o link também, tá? Repetição seletiva, como funciona? Né? Funciona de uma forma parecida, tá? Mandei aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Vai chegar a confirmação do 0, do 1, do 2, do 3 e do 4. Né? A gente viu que no Go Back N, se falta um, por exemplo, vou transmitir o 5, vou matar o 6, vou transmitir o 7, o 8 e o 9. Tá? O que acontecia no Go Back N? As confirmações do 7, do 8 e do 9 eram confirmações para o 5, que foi o último recebido. Aqui na retransmissão seletiva, não. Cada um vai ser individualmente confirmado, né? Eu vou matar os 6 aqui. Né? Confirmo 5, confirmo 7, confirmo 8, confirmo 9. E, ó, dentro da janela eu tenho protocolos confirmados, segmentos confirmados, mas eu tenho aqui um segmento que não foi confirmado. Né? A gente viu lá que na retransmissão seletiva, melhor dizendo, no Go Back N, todo mundo aqui seria retransmitido. Na retransmissão seletiva, só quem se perdeu é perdido, é retransmitido. E aqui a gente repara que o buffer ele guardou já o 7, 8, 9 e 10. Tá guardado. Conforme acontecer o estouro do temporizador, o 6 é enviado novamente. E somente o 6, então, é confirmado. Quando confirma o 6, a janela desloca para todo mundo. Né? E a gente continua, pode sair mandando todo mundo, né? Aumentar a velocidade aqui. Ok a diferença entre eles, pessoal? A gente pode imaginar que, que nessa transferência com paralelismo, tá? O repetição seletiva seja mais rápido, tenha uma eficiência maior. Né? Mas se parar para pensar bem, o grande problema é o tempo que fica sem fazer nada. Tá? É o tempo que ele fica esperando o temporizador estourar para poder fazer o reenvio. Depois que o temporizador estoura, é feito o envio do Go Back N de todo mundo e na retransmissão seletiva só de quem se perdeu. De qualquer forma, precisa esperar para poder continuar que seja confirmado esse que chegou com erro, independente do tipo de protocolo. Tá? E na retransmissão, no Go Back N, melhor dizendo, tá? Quando o pacote perdido é confirmado, ele confirma logo todo mundo que já chegou. Tá? Então, se você parar para perceber, a confirmação do Go Back N chega ao mesmo instante que chegaria a confirmação do retransmissão seletiva, né? Para todo mundo. Então, na prática, não existe diferença de desempenho entre o Go Back N e a retransmissão seletiva. Para a rede faz alguma diferença, porque a rede vai ter transmissões a mais, tá? E em caso de congestionamento, a rede pode até ficar um pouco mais lenta. Mas para efeito dos protocolos, eficiência do protocolo, não faz diferença, praticamente nenhuma. O desempenho vai ser o mesmo. Só que no Go Back N eu só preciso controlar o último que foi recebido. No retransmissão seletiva tem que controlar todo mundo, então ele é mais complexo um protocolo de retransmissão seletiva. E ele requer mais buffers também. Então ele é mais complexo, requer mais buffers e desempenho no final mesmo. Por isso que na prática protocolos de transporte acabam utilizando o Go Back N.
né? Deu algum erro, retransmite todo mundo. Até porque nas redes atuais a chance de erro é muito baixa. Hoje em dia nós temos redes muito boas, onde é muito baixa a probabilidade de dar problema. Com isso, né, mais uma razão para não precisar usar o retransmissão seletiva. Agora falando do TCP, né, que é o protocolo de transporte aí da internet. Tá? Então, protocolo de transporte com conexão da internet. Então, o TCP vai fazer uso desse paralelismo. Tá? Ele é um protocolo orientado à conexão. Né? Nós vimos lá nos laboratório de programação com socket, um protocolo orientado à conexão, a gente primeiro precisa explicitamente estabelecer a conexão, né? O servidor, que é, no caso o receptor, ele faz um primitivo accept para aceitar por conexões, e o transmissor conecta nele usando a primitiva connect. Então, oferece um fluxo de bytes fim a fim confiável. Vamos relembrar isso aí. Tá? O TCP considera que toda a informação transmitida é um fluxo único. E ele escolhe onde é melhor para ele quebrar para poder enviar. Mesmo que você envie para o TCP mensagens delimitadas, tá? Então você envia a primeira mensagem, envia a segunda mensagem, envia a terceira mensagem, o TCP ele não vai enviar os segmentos, não obrigatoriamente, ele vai enviar, melhor dizendo, os segmentos da maneira que você enviou. Tá? Ele pode, por exemplo, enviar o primeiro segmento e um pedaço do segundo. Enviar o último pedaço do segundo, o terceiro inteiro e já uma parte do quarto, por exemplo. Tá? Depois envia só mais um pedaço do quarto, depois envia a última parte do quarto. Tá? Então, o TCP decide onde é melhor para ele quebrar a transmissão. Por isso que ele edita o fluxo de bytes. Ele presta atenção a nível de bytes, não a nível de mensagem. Né? Então, não importa que o processo esteja enviando mensagens separadas. O TCP pode juntar todas elas. Sempre verá a informação como um fluxo de bytes contínuos, não como mensagens individuais. Então, ele pode juntar mensagens diferentes em um único segmento, pode quebrar uma mensagem em vários segmentos. Tá? Se a aplicação que está utilizando o TCP necessita que seja preservada a fronteira entre as mensagens, ela tem que cuidar disso. Tá? Não pode confiar no TCP. Então, na transmissão, o TCP aceita um fluxo de bytes da aplicação, aceita um fluxo de bytes, né? Divide em parte no máximo 64 KB, porque ele usa o IP. O IP aceita o maior pacote que o IP manda é 64 KB. E envia cada parte um datagrama IP distinto. Isso na transmissão. Na recepção, ele restaura o fluxo de dados original. Conforme ele vai recebendo, ele vai passando para a aplicação. O protocolo IP não oferece nenhuma garantia de entrega. Tá com erro aí de novo, tá cheio de erro esse negócio. Vou botar mais uma aí. Então, não oferece nenhuma garantia de entrega aos segmentos do destino. Cabe, então, ao TCP administrar os temporizadores e retransmitir sempre que necessário. Tá? Então, quem cuida dos temporizadores é o TCP. São as seguintes as características do TCP. Orientado à conexão. Então, tem que haver o estabelecimento da conexão, para depois haver a transferência dos dados, para depois haver o encerramento da conexão. Ele é confiável. Tá? Ele não só garante que os dados serão entregues sem erros, mas ele garante também que serão entregues na ordem correta. Então, por isso ele vai precisar numerar. Ele é ponto a ponto. A conexão é sempre entre dois processos. Tá? Não existe conexão TCP entre mais de dois processos. Né? Então, é uma origem, um destino. E outra coisa, é entre dois processos, não entre duas máquinas. Tá? Então, ele liga programas em máquinas. Ele é full duplex. Os dados podem ser transferidos em qualquer um dos sentidos. É um fluxo de bytes, conforme a gente acabou de ver, né, no slide passado. Tá? Ele não garante que as mensagens vão ser entregues na mesma porção que recebe. Ele pode juntar para ficar melhor, se for melhor para ele. Ele é um protocolo de finalização suave.
ele garante que todos os dados forem entregues tanto na origem quanto no encerramento, quanto no destino, quando há um encerramento. Então, está transmitindo dados, é pedido o encerramento da conexão. A conexão só será efetivamente encerrada quando todos os dados forem entregues e confirmados. Então, o formato do segmento TCP. Dá uma lembrada aqui rapidinho, tá? O segmento UDP, ele tinha 4 campos de 16 bits cada um. Tá? Um campo de porta-origem e um campo de porta-destino. A porta-origem identifica quem está mandando, o processo que está mandando, e a porta-destino, o processo que deverá receber a informação. Tá? Tem um campo que é o tamanho do segmento, já que nem sempre a camada de enlace preserva os tamanhos. Tá? E um campo de teste de erros, que é o CRC. Tá? Então, basicamente, o UDP só faz o seguinte: multiplexação, porta-origem com porta-destino e teste de erros por CRC. Já o TCP ele faz muito mais coisa, então ele tem um cabeçalho bem mais complexo. Tá? Então está aqui o cabeçalho do TCP. No comentário, cada campo do cabeçalho TCP. Primeiro, ele começa com um cabeçalho de formato fixo de 20 bytes. Então tem aqui 5 linhas que são padrão. Tá? Essas 5 linhas sempre tem. E eu tenho algumas linhas aqui que são opcionais. Tá? Então o cabeçalho fixo ele pode ser seguido por opções de cabeçalho. Essas opções de cabeçalho aqui para expandir o protocolo no uso futuro, uma coisa assim. Tá? Na prática, ninguém usa. Bom, um segmento, um IP, ele pode carregar até 64 KB de dados. 64 KB é 65.535 bytes. Com o TCP já tem um cabeçalho de 20 bytes, a gente tem que tirar 20 bytes dessa capacidade do IP. Tá? Então, na prática, a gente consegue enviar até 65.515 bytes de dados, né? Que é a capacidade do IP menos o cabeçalho do TCP. Segmentos de dados, sem dados, melhor dizendo, também são válidos. Tá? Por exemplo, eu estou mandando uma mensagem da máquina A para a máquina B. Não estou enviando dados da máquina A para a máquina B. Mas a máquina B não tem dados para enviar para a máquina A. Então, ele vai enviar apenas confirmações. Nesse caso, só precisa de cabeçalho, não vai dado. Então, é comum, né, pacotes, né, segmentos TCP na rede que não carregam dados. Então, vamos ver cada campo, né? Campo porta-origem e porta-destino. A gente discutiu isso quando falou do UDP. Tá? A porta serve para identificar um processo dentro de uma máquina, né? Um programa que está executando a máquina. Então, a porta-origem está dizendo quem mandou a informação e a porta-destino está dizendo para quem a informação deve ser entregue na máquina de destino. Né? Nós vimos que um protocolo, para poder saber, para poder diferenciar um segmento que foi retransmitido, que chegou duplicado, precisa de uma numeração. Tá? Essa numeração, então, é obtida pelos números de sequência. Então, o TCP ele trabalha com o número de sequência. Tá? O número de sequência do TCP ele não identifica o segmento, ele identifica o dado, tá? O byte. Isso quer dizer o seguinte: você está fazendo uma transmissão aqui de uma aplicação. Vamos supor, tá? Nem sempre é verdade isso, tá? Aliás, quase nunca é verdade, que o primeiro byte é o byte 0. Então, esse segmento que foi enviado é o segmento número 0. É o número de sequência. O próximo segmento a ser enviado não é o segmento número 1. Tá? Se aqui foi enviado, por exemplo, do byte 0 ao byte 499, significa qual é o próximo byte a ser enviado? O próximo byte a ser enviado é o byte 500. Então, esse segmento será o segmento 500. Tá? Então, o número de segmento representa o primeiro byte, a posição do primeiro byte no fluxo original. Aí agora chega aqui o primeiro aqui do terceiro segmento é o byte 1200. Qual é o número do segmento? 1200. É legal? Então, o número de sequência é a posição dos dados, ou seja, do byte, onde o segmento deve ser colocado.
Isso é bastante importante, que quando chega no destino, por exemplo, vamos dizer, chegou primeiro o 0, depois chegou o 1.200, por alguma razão, depois chegou o 500. O que o TCP pode fazer no destino? Pega o segmento 500 e coloca entre o 0 e o 1.200. Com isso, ele acerta a ordem dos segmentos. Tá? E também, obviamente, o número de reconhecimento, que é no sentido contrário. Né? O número de reconhecimento não é o número do segmento. Não é exatamente o número de sequência. Né? Por exemplo, aqui, ó, o primeiro segmento vai do 0 ao 499. O segundo vai do 500 ao, já que o próximo aqui é 1.100, ao 1.200, 1.199. Tá? 1.199. Opa, tá ruim aqui. E vamos supor que ele terminou aqui no 1.399. Como são enviadas as confirmações? A confirmação é do tipo cumulativa, tá? Ou seja, se quando chega o byte n, está confirmando que os n-1 chegaram, e o número de confirmação do próximo byte aguardado no fluxo contrário. Tá? Então, quando é enviado aqui, por exemplo, o segmento 0, como o destino confirma que chegou do 0 ao 499? Tá? Ele manda uma confirmação, e essa confirmação tem o número 500, que é o do próximo byte aguardado. Então, ele confirma o 499 dizendo que espera receber o 500. Agora, quando for mandado o segundo segmento é o segmento 500. Vai ser enviado, então, do 500 ao 1.199. Como o destino fala que chegou até o 1.199, ele manda uma mensagem dizendo que espera receber agora o 1.200. Ok, isso? Então, o número de confirmação é o próximo segmento que ainda não chegou, o próximo byte do segmento que ainda não chegou, que é quem ele espera receber. Outros campos de cabeçalho. Tá? Existe um campo que comprimento do cabeçalho, que a gente chama de H-len, né? Header length, do tamanho do cabeçalho, que é um campo que diz qual é o tamanho que o cabeçalho tem em palavras de 32 bits, ou seja, em linhas. Tá? Então, o padrão aqui já que eu tenho 5 linhas, o padrão é que aqui tem o número 5. Tá? Como existem campos que podem ser opcionais, eu preciso desse cabeçalho aqui para me dizer aonde começam os dados. Tá? Fora isso, vem mais 6 bits de flag, tá? Que são os flags urgentes, tá? Para indicar que o segmento carrega dados urgentes. Eu vou falar sobre isso quando falar do ponteiro de urgência aqui. Tá? Tem um bit ACK, aqui Acknowledgement, tá? Que é a confirmação. Isso significa o seguinte: quando esse bit tem um valor 1, o número de reconhecimento é um número válido. Tá? Significa que esse campo está com valor preenchido válido. Se esse bit ACK for 0, é para o protocolo desconsiderar o número de reconhecimento, que não está sendo enviado. PSH é push, né? Push é empurrar. Solicita ao receptor para entregar os dados assim que chegar, em vez de armazenar no buffer. Tá? Então, a aplicação, por questão de desempenho, conforme os dados estão chegando no destino, ela pode segurar. Tá? O TCP ele pode segurar antes de passar para a aplicação, para se organizar melhor. Quando eu usar esse bit push, eu estou falando para ele enviar a informação assim que ela chegar, tá? Não ficar demorando. Então, o receptor entrega logo para a aplicação destino. RST é usado para rejeitar um segmento inválido, tá? Ou para recusar uma tentativa de conexão. Vamos ver ele mais para frente sendo usado. E o sim e o fim. O sim é usado para estabelecer conexão e o fim para encerrar uma conexão. Também vamos ver mais para frente. Segmento chamado segmento sim, segmento chamado segmento fim. Tá? Temos um outro campo que é janela de recepção, tá? Que ela é usada para indicar ao outro lado quantos bytes ele ainda pode mandar. Tá? A gente vai ver semana que vem um controle de fluxo sofisticado que o TCP tem, ele vai usar essa janela de transmissão. Mas basicamente
o transmissor ele está querendo enviar dados para o receptor. Quantos dados ele pode enviar? O receptor ele vai informar por transmissor, através desse campo janela de transmissão, no sentido dele, o tamanho da janela de transmissão. Vamos supor que ele bote aqui 2.000. Isso quer dizer que o transmissor ele pode enviar até 2.000 bytes para o receptor, sem que seja confirmado. Então, esse aqui é o tamanho da janela, que é sempre controlado pelo receptor. A gente vai ver mais para frente a razão disso. Depois vem o campo soma de verificação, tá? Esse campo aqui, que é para verificar, tá, se existem erros nos dados recebidos. O IP ele não verifica os dados, o TCP ele verifica. Então, o TCP ele calcula o checksum, coloca aqui dentro, essa soma de verificação. Eu falei para vocês que o ponteiro urge era o ponteiro que era usado para indicar que vinham dados urgentes. Tá? Uma aplicação ela pode querer enviar dados urgentes para o outro lado. Aí o que pode estar acontecendo? Tá? Ela está enviando dados aqui dentro, e o TCP, né, ela já enviou isso tudo aqui de dados, e o TCP já enviou até aqui, mas ficou faltando alguma coisa. De repente, ela tem dados urgentes, ela complementa com dados urgentes aqui. O que o TCP vai fazer? Tá? O TCP vai mandar essa informação, assim que ele receber, ele vai enviar tudo. Só que aqui na área de dados vai ter uma primeira parte que são informações comuns. E a partir de um determinado ponto é que estão os dados que são efetivamente urgentes. Opa, botei aqui na parte de opção, tá? Vou passar aqui para baixo, tá? Então, os dados comuns estão aqui, e aqui efetivamente tem os dados urgentes. O que o ponteiro de urgência faz? O ponteiro de urgência ele indica aonde iniciam os dados urgentes, para que o receptor possa saber. Esse ponteiro de urgência é um campo que só tem significado se esse ponteiro urge tiver o valor 1. Se tiver com valor 0, o campo é desprezado. Quem define se os dados são urgentes ou não é o TCP, é a aplicação que usa o TCP. Tá? O TCP apenas fornece essa possibilidade. Depois tem uma parte de opções, que é um campo opcional, né, como o nome fala, que possui tamanho variável e foi projetado como uma forma de oferecer recursos extras para o TCP. Recursos, por exemplo, que podem não ter sido previstos no projeto original. E, por fim, na área de dados, estão os dados que são enviados à camada superior, tá? Aquele que o TCP vai entregar para a aplicação. No caso da conexão TCP, como ela vai funcionar? Como o TCP estabelece uma conexão? Então, antes que possa haver a troca de dados entre dois hospedeiros, é necessário que seja estabelecida uma conexão de forma explícita, né? Que as conexões sejam trocadas, sejam efetivadas entre o transmissor e receptor. Tá? Uma vez estabelecida a conexão, podem ser trocados dados. Tá? Ele é um protocolo ponto a ponto, né? Uma origem e um destino, e ele é full duplex, pode transmitir e receber ao mesmo tempo. Né? A gente pode denominar os hospedeiros como cliente e como servidor, no caso, o TCP. Tá? A única diferença do cliente para o servidor é quem iniciou a conexão. A gente diz que sempre é o cliente que inicia a conexão. O servidor ele fica aguardando por conexões. Então, aqui tem um exemplo de uma conexão. Tá? O cliente e o servidor. Tá? O cliente faz uma requisição de conexão. Como ele faz? Lembra do bit de flag, lá, um bit de cabeçalho, o bit SYN? O bit SYN ele é usado para estabelecer uma conexão. Tá? Então, para solicitar uma conexão, o que o cliente faz? Ele envia um segmento que não contém dados, ele bota o bit SYN do cabeçalho com valor 1 e ele envia um número de sequência que é um aleatório. Tá? O número do primeiro byte de uma conexão é aleatória. Tá? Isso é importante porque se um cliente solicita uma conexão e não vê uma resposta de aceitação ou não, ele vai iniciar outro pedido de conexão com outro número inicial, aleatório. Tá? De forma que quando o receptor confirma, ele confirma dizendo qual dos números foi aceito. E o TCP vai trabalhar com esse número e ele vai encerrar outra conexão. Tá? Então, duas vezes. Bom, então, o primeiro vai um bit SYN igual a 1 e a sequência, um número aleatório inicial.
Como o servidor responde? Ele também responde com bit sim igual a 1, sequência igual a server ISN. O cliente manda o número aleatório dele, que chama de client SN, o servidor manda o número aleatório dele, que chama de server SN. E ele confirma o cliente, né? Como o TCP, lembra? Como o TCP confirma um segmento, dizendo o número do próximo que ele espera receber. Então, a forma dele confirmar o client SN, ó, ACK, client SN mais 1. Tá? Então, responde com bit 5, valor 1, o número de reconhecimento tem o que o cliente estabeleceu como inicial mais 1, e ele manda o número de sequência dele. Um terceiro pacote, o cliente também confirma o número do servidor. Dessa vez, no terceiro, vai com sim igual a 0. Tá? A sequência do cliente, tá, é o ISN mais 1, e ele confirma o servidor com server mais 1. Tá? Com isso aqui, foi feito o estabelecimento da conexão. São sempre trocados 3 segmentos, o que significa, o nome desse tipo de estabelecimento de conexão é uma técnica conhecida como apresentação de 3 vias, né? Three-way handshake. Tranquilo aí, gente? E para recusar uma conexão? Como o TCP recusa uma conexão? Se houver uma tentativa de conexão com o hospedeiro que não possui um processo aguardando, a entidade TCP vai recusar a conexão. Tá? Então, são 2 as razões pelas quais o TCP recusa a conexão. Não a aplicação, mas o TCP. A primeira é quando não tem buffer suficiente, não tem espaço reservado suficiente para guardar para conexão. Se vocês lembrarem lá dos exercícios que nós fizemos, quando a gente executa o servidor, a gente chama uma primitiva chamada listen. Essa primitiva listen, a gente diz para o TCP até quantas conexões ele pode enfileirar, tá? Para poder ser estabelecida uma conexão. Se a quantidade de conexões que vai aguardar é maior do que essa que a gente colocou nessa primitiva, não tem buffer para todo mundo. Aí o TCP manda uma resposta com bit RST ativado. Tá? RST ele vai acabar com a transmissão. Não vai aceitar a conexão. Tá? Outra condição é quando não tem nenhum processo esperando. Por exemplo, você manda conectar na porta 80 esperando encontrar um servidor web na máquina. E a máquina não tem servidor web. Então, não tem como estabelecer conexão, porque não tem ninguém aguardando naquela porta. Aí, nesse caso, a conexão será recusada automaticamente pelo TCP. E o encerramento da conexão? O encerramento da conexão é feita com o segmento com o bit fim, tá? É igual a 0. Melhor dizendo, ativado. Né? Sendo que as conexões são encerradas individualmente em cada sentido. Né? Por exemplo, tem cliente e servidor. Vamos supor que o cliente decida encerrar a conexão. Como o cliente encerra a conexão? Ele manda um segmento com bit fim igual a 0, aí ele tem um número de sequência dele lá qualquer e tem um ACK dele, 6327. Tá? O servidor manda um bit fim igual a 0, o servidor não está encerrando a conexão, quem está encerrando a conexão é o cliente, e ele manda ACK 1911. Esse ACK 1911, ele está dizendo para o cliente que ele reconheceu o 1910, ou seja, ele sabe que está encerrada a conexão. Nesse momento, o cliente não pode mais enviar dados para o servidor, tá? Porque a conexão está encerrada do cliente para o servidor. Porém, o servidor pode continuar enviando dados para o cliente e o cliente, embora não possa enviar dados para o servidor, ele tem obrigação de continuar enviando confirmações, tá? Para haver a transferência confiável. No final, o servidor pode encerrar a conexão. Como é que o servidor encerra a conexão? Manda um pacote fim igual a 1, o número de sequência dele aqui no caso é 6327. Aí o cliente faz o quê? Fim igual a 0 na resposta, ACK 6328. O 6328 diz que ele está confirmando o 6327, ou seja, aceitou o encerramento da conexão. Aí, nesse momento, todos os recursos são liberados e não temos mais conexão. Política de transmissão, então, do TCP. O TCP ele deve controlar, tá, as informações que são transmitidas e, eventualmente, realizar as transmissões.
sempre que houver algum problema, ele vai precisar realizar transmissões. Então, ele precisa saber quais dados chegaram com sucesso ao receptor, né? Para isso, então, ele usa os campos número de sequência e número de reconhecimento do cabeçalho, né? Lembrando sempre que o número de sequência ele é relativo à posição ocupada pelo byte no fluxo de dados da conexão, né? Novamente, o TCP não preserva o limite das mensagens, então a confirmação dele, o envio e a confirmação é sempre por intermédio de numeração de bytes, tá? Ele só numera bytes. E o número de reconhecimento indica qual é a posição do próximo byte que ele espera receber, tá? Exemplo aqui, né? Um cliente envia ao servidor um arquivo que tem exatamente 22.231 bytes, tá? E ele vai fazer esse envio utilizando um software que usa o TCP com protocolo de transporte, tá? Supõe ainda que o número de sequência do primeiro byte no fluxo é 1, então inicia em 1 o número de sequência para facilitar o nosso trabalho aqui, tá? E por questões de tecnologia de rede, o TCP ele transmite, tá, informações, tá? Ele só pode mandar 10.000 bytes por segmento enviado. Então, ele precisa mandar 22.231, mas ele só pode mandar 10.000 por vez, né? O que vai acontecer? Ele manda, então, o primeiro segmento com dados. Vai do 1 ao 10.000. Como é o primeiro, sec igual a 1. Então, mandou. Como que o servidor confirma que recebeu até o 10.000? ACK igual a 10.001, o número do próximo. Aí o TCP, o cliente envia, ó, sequência 10.001, tá? Que o próximo, o primeiro byte é o 10.001, e mandou até o 2.000. Como o servidor confirma isso? ACK igual a 20.001. Tá? Agora o TCP vai mandar do 20.001 ao 22.231, a última parte. Como o primeiro byte é o da posição 20.001, SEC igual a 20.001, ACK igual a 22.232. Ele está dizendo que o próximo que ele espera receber é o 22.232. Então ele confirmou até o 22.231. Então, tudo chegou bonitinho lá no destino, tá? Agora, as coisas podem não acontecer tão bem, né? Elas podem, a informação pode ter numeração diferente, tá? Pode chegar fora de ordem, eu posso perder um envio, eu posso perder uma confirmação. Então, vários problemas podem acontecer, né? O primeiro deles, né, é segmentos fora de ordem. O que acontece se for feita essa transmissão aqui, mas se a informação chegar no destino na ordem errada, tá? Por exemplo, ó, mandou do 1 ao 10.000, chegou. Mandou do 10.001 ao 20.000, tá? Chega. Mas o envio que foi do 20.001 ao 22.131 chega antes. Como o TCP faz com esse comportamento, né? Se a gente fosse numerar os segmentos, tá? Esse aqui, por exemplo, seria o segmento 1, o segundo segmento e o terceiro segmento. O que aconteceu? Na ordem chegou o primeiro segmento, depois chegou o terceiro segmento, depois chegou o segundo segmento, tá? Então, os pacotes ficaram fora de ordem. O que acontece aqui? Então, primeiro, tudo bem. É enviado o dado do 1 ao 10.000, então o número de sequência é 1. Como o TCP confirma? ACK igual 10.001. Tá dizendo que espera receber o 10.001. Próximo que chega, por questões de rede, é o terceiro segmento. Ele espera receber o 10.001, mas ele recebe quem? O 20.001. Quando ele recebe o 20.001, né, que está dizendo que são os dados do 20.001 ao 22.231, o que o TCP faz? Ele vai confirmar o segmento anterior. Ele não pode confirmar esse segmento, porque se vocês lembrarem, a gente está falando aqui de confirmação cumulativa. Então, se ele confirmar o 22.231, ele vai estar confirmando a informação que ele não recebeu ainda. Então, a confirmação dele é sempre relativa ao último dado que chegou sem problema nenhum. No caso, era o 10.001. No caso, era o 10.000, né? Então, ele confirma como? ACK
10.001. Essa informação chega lá na origem. Só que aí, de repente, chega o que estava faltando, do 10.001 ao 20.000. Então, sequência 10.001. Ele recebeu até o 20.000. Por aqui, ele mandaria um ACK 20.001. Só que do 20.001 ao 22.231 já chegaram. Então, o ACK que ele manda é direto. Ele não precisa confirmar o 20.001. Ele manda direto. ACK 22.232. Tá? Lembrando que o TCP trabalha com confirmações cumulativas. Isso aqui é suficiente para ficar subentendido que já chegou todo mundo e que está tudo funcionando normalmente. Tá ok, gente? Tá tranquilo aí? Bom, semana que vem a gente vai continuar esse assunto, tá? Só que na semana que vem a gente vai ver os vários problemas que podem dar, tá? Não só chegar fora de ordem, como ficar faltando pacote, faltar confirmação, a questão de buffers, como ele sabe quanto ele pode enviar, controle da janela de transmissão, nós vamos ver uma série de questões, né? Mas a gente vai ver isso só na semana que vem. E é melhor, gente. Falta só 15 minutos agora, tá? E não vale a pena a gente iniciar nesse momento, porque é um assunto que é mais interessante ser visto de forma contínua. Tá? Tá tranquilo esse conteúdo aí, gente? Vou buscar logo aqui uma relação de chamada. Uma pergunta aí, gente? Alguma dificuldade, algum problema? Bom, gente, então, já que não tem nada, né? É, boa semana para vocês, né? E semana que vem a gente se encontra novamente, dando continuidade a esse assunto. Tá? Um abraço aí para todos. Até semana que vem.